Vamos orar? Nosso querido e eterno Deus, como é bom estarmos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder cantar louvores, cultuar o Teu santo nome. Nós não somos apenas Teus seguidores, nós somos Teus adoradores. E estamos agora diante de Ti, Senhor, que é o nosso Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Deus que vê todas as coisas. Deus que sabe o mais íntimo do nosso coração, que vê as nossas lutas. Diante do Senhor, Deus bendito, nós consagramos o nosso ser a Ti, nossa vida, nossa mente, nossa família, nosso emprego, nossas rendas, absolutamente tudo o que somos, Senhor. Entregamos em Tuas mãos e rogamos para que o Senhor direcione a nossa vida neste mundo, Pai. Este momento agora é um momento muito especial do programa, do culto de adoração a Ti, que é quando nós vamos meditar na Tua palavra de forma mais profunda. E Deus, é muito grande a nossa ignorância. Às vezes a gente acha que sabe muita coisa e nós não sabemos de nada. É por isso que diante do Senhor nós clamamos ao Espírito Santo que nos ajude a entender aquilo que o Senhor deseja que nós saibamos. Que o Teu maravilhoso Espírito possa agora iluminar a nossa mente para compreender a Tua mensagem para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Arthur. Amigos, antes de nós abrirmos a Bíblia, deixa eu só fazer um breve anúncio, tá? Você sabe que aos domingos nós estamos com uma série nova, começamos essa série no domingo passado, que é a série Mais Perto. E domingo passado nós iniciamos essa série falando sobre o Deus que encarnou Jesus Cristo. Se você está acompanhando a série, viu no domingo passado o início da série, e amanhã nós vamos dar continuação à série Mais Perto. A série Mais Perto é uma série focada em conhecer melhor sobre a pessoa de Jesus, tá bom? E amanhã, eu já vou adiantar a vocês o tema de amanhã. Amanhã nós vamos meditar sobre a origem de Jesus, o nascimento de Jesus, como é que foi, qual a relevância desse acontecimento para a nossa vida. Além do que amanhã nós temos um programa todo especial, né? Amanhã é o dia das... Dia de quem, queridos? Dia das Mães, tá? Então, assim, nós queremos ver as mamães da nossa comunidade amanhã aqui. Então, traga a sua mãe, viu? Traga a sua mãe para o programa de amanhã, que será muito especial. E também daremos continuação à série. Então, ainda sobre a série, deixa eu só falar algo muito especial, que é muito importante. Aí está a mídia da série. Ainda sobre essa série, você sabe que os nossos programas de domingo é o nosso famoso programa evangelístico. Então, o domingo é aquele dia para você trazer os amigos. Convidar o amigo do trabalho, da faculdade, da escola, o vizinho, alguém que você está estudando a palavra, para que essa pessoa comece a se aproximar mais da comunidade, conhecendo a comunidade. Então, o nosso programa de domingo, ele é muito intencional, do começo ao fim, porque ele é realmente pensado nos nossos amigos que estão conhecendo a igreja. Então, convide os seus amigos, tragam para que aqui eles possam ter uma experiência
real com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, esse é o tema aí da nossa série. Ok. O meu ponto aqui está dizendo também que nós estaremos também iniciando o dia 17, não é isso o ponto? Dia 17, estaremos dando início à nossa classe bíblica, tá? Então, olha, vai ser assim, extraordinário. E ainda tem vaga. Isso, mas está acabando. Está acabando as vagas. Então, quem quiser se interessar em se inscrever ou inscrever alguém, procure a Vitória, porque a Vitória pertence àqueles que permaneceram com fé por mais tempo. É o quê? Isso, os nossos amigos, tá? Os nossos amigos. Então, você, pastor, eu queria inscrever um amigo. Então, procure a Vitória. E aí você, acho que todo mundo conhece a Vitória. Ela está há pouco tempo na comunidade. Vitória, levante a mãozinha aí, Vitória. Ali está a Vitória, para quem não conhece. Ela tem pouco tempo aí na comunidade 21. Então, procure a Vitória e o Jacó e faça a sua inscrição ou a inscrição daquela pessoa que você quer que faça parte aí da classe bíblica, tá? Então, dia 17 é no domingo, a partir das 5 horas, 17 horas, ok? Muito bem, vamos ao tema dessa manhã. Prepare o seu coração, afivelem os cintos. O tema de hoje é o segredo revelado. Então, eu já queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Aliás, no domingo passado, a mensagem do domingo passado foi baseado no texto que eu vou pregar hoje. Então, eu preguei no domingo passado um sermão com base nesse texto, e hoje eu vou pregar um outro sermão com base no mesmo texto, que é de João capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo, vamos ao verso 2, né? 1 e 2, na verdade. Não, só o verso 1, perdão. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. João capítulo 1 é um dos textos mais profundos das Escrituras. Ele apresenta uma das verdades mais profundas, não só sobre Deus, mas também sobre o próprio ser humano. Uma reflexão sobre a humanidade é que você sabe que o ser humano sempre teve questões sem solução, problemas sem soluções. E essas questões sempre assombraram o ser humano desde muito tempo. Aquelas famosas perguntas que assombram o ser humano, por exemplo: de onde viemos, quem somos, para onde estamos indo, quanto tempo estamos aqui? Então, ao longo dos séculos, essas perguntas têm, assim, assombrado o homem. E numa era que os estudiosos chamam de era pré-socrática, vários intelectuais se debruçaram para responder, ou pelo menos tentar responder, essas indagações, essas perguntas. Só a nível de curiosidade, eu poderia citar alguns, por exemplo, que tiveram a ousadia de uma forma bem racional, tentarem encontrar respostas para esses questionamentos. E eles partiram de um princípio que esses intelectuais chamaram de physis. Aliás, deram um nome para isso, né? A physis. A palavra physis significa revelar. Tem a ver com revelar aquilo que está encoberto, né? Então, a physis, para esses homens, era, na verdade, aquilo que dava origem a todas as coisas. Era o que alguns chamam de a substância base. E alguns intelectuais chamam de o motor inicial, aquele que dá o start em tudo, e de onde tudo deriva. É claro, não necessariamente isso significa o Deus que nós cremos.
Agora a pergunta é, do ponto de vista prático, o que seria a physis? Vejam, Tales, não o nosso Tales, tá? Mas o outro Tales, Tales de Mileto, dizia que tudo existe por conta de um elemento. E o raciocínio de Tales é muito interessante. Ele dizia que o elemento que dá origem a todas as coisas e de onde todas as coisas existem é a água. O raciocínio dele era assim: sem água nada existe, a vida não existe. Então, para ele, a physis, ou seja, a origem de tudo é o que mesmo? A água. Só que aí vai aparecer outros na história, como por exemplo Anaximandro. Anaximandro dizia que não é a água, a physis, ou o originador de todas as coisas é o infinito. Porque para ele, somente o infinito poderia explicar, justificar e dar origem ao finito. Interessante, né? Mas aí entra um outro na história chamado Anaxímenes. Aí ele dizia, não é o infinito, não é a água, o que dá origem a todas as coisas é o ar. Sim, afinal de contas, se não tem ar, não tem vida, o ar é o que dá origem. Então, para ele, o originador de tudo é o ar. Todos esses, e eu poderia passar horas citando outras pessoas que se debruçaram em dar respostas para as questões mais profundas da humanidade, todos eles e todos os seus argumentos nos revela algo muito interessante sobre o ser humano. Nós sempre tivemos a ânsia de buscar saber as nossas origens. Ou seja, isso tem a ver com o próprio propósito humano, com o porquê nós existimos, por que estamos aqui, por que nós fazemos o que fazemos. O ser humano sempre buscou o propósito para a sua vida, objetivo de vida. Mas aí, um outro personagem que eu queria citar para vocês é Heráclito. Este é interessante. Ele simplesmente desconsidera tudo o que os outros falaram a respeito e ele deu uma explicação interessante. Ele diz assim, que a physis, ou aquilo que dá origem a todas as coisas, não é nada disso. É, na verdade, o Logos. O Logos é responsável por não só originar todas as coisas, mas ele é responsável por manter todas as coisas. Para eles, o Logos, e aí eu volto a repetir, não é essencialmente o Deus que nós cremos, o Deus das Escrituras. Mas o Logos era uma mente inteligente, por trás de tudo que existe, que deu origem a tudo, que rege todas as coisas. O Logos. O mais interessante, acima disso tudo, é que, dependendo da forma como você olha, da lente que você utiliza, esse início, esse start, vai ter várias justificativas. Todos esses homens nos mostram que a lente com que eles olhavam para tudo que existe estava impregnado pelas suas crenças, por aquilo que eles imaginavam de fato ser o originador de todas as coisas. Mas algo que nós precisamos entender é o seguinte: os segredos da humanidade se desvendam aos nossos olhos. Basta nós usarmos a lente certa. E nós temos uma lente que desvenda não só os segredos da humanidade, mas os segredos do pós-humanidade aqui nessa terra. Que lente é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que desvenda quem nós somos, nossas necessidades, por que estamos aqui, qual o nosso propósito, tudo baseado na palavra. Nós chamamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de a revelação de Deus. É a forma de Deus se revelar a nós. É a forma dele se tornar conhecido a cada um de nós. E eu quero dizer para vocês que Deus se revela de muitas formas.
Ele fala de muitas formas. Se nós pudéssemos sistematizar a revelação, faríamos mais ou menos o seguinte: nós temos um tipo de revelação, que é a chamada revelação geral. O que é a revelação geral? Há um texto lá em Salmos, no capítulo 19, versículo 1, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. A revelação geral tem a ver com os ambientes, a natureza em si. Através da natureza, nós conseguimos identificar um Deus que é soberano, que criou todas as coisas. Afinal de contas, você nunca se deparou, por exemplo, com algo ou uma paisagem linda, bonita, e você parou e pensou: tem que ter uma mente inteligente por trás disso tudo. Então, a natureza é um tipo de revelação. Aliás, o apóstolo Paulo, inclusive, diz em Romanos que os gentios são, inclusive, indesculpáveis diante de Deus. Uma característica da revelação geral é o fato de que, não importa onde o ser humano habite, viva, ele pode ter contato com a revelação de Deus, através de tudo que existe. Mas existe um outro tipo de revelação, que é a consciência humana. Deus fala através da nossa consciência, sim ou não? Fala. Olha o que está escrito, por exemplo, em Eclesiastes 3:11. Pôs a eternidade no coração do homem. Então, Deus fala através da nossa consciência. Aquela famosa vozinha interior que você ouve em momentos específicos da sua vida. Deus fala conosco. Há um texto da Ana Beatriz. Ana Beatriz escreveu um livro intitulado Mentes Perigosas. Um livro um tanto interessante, né? Mas ela fala sobre essa questão da consciência. E veja só o que ela diz. A consciência é uma espécie de entidade invisível, que possui vida própria e que é independentemente da nossa razão, ou é independente da nossa razão. É a voz secreta da alma que habita o nosso interior e que nos orienta para o caminho da onde? Do bem. Aquela voz que mostra para você onde você deve seguir. A consciência nos impulsiona a tomar decisões totalmente irracionais e até mesmo com implicações de risco de vida. Eu gosto dessa citação, é claro que ela segue uma linha mais humanista e tal, mas ao colocar a consciência, inclusive, em confronto com a própria razão. Ou você nunca viu exemplo de pessoas que saíram meio que atrasados para o trabalho, e no caminho para o trabalho ela se depara com um acidente, por exemplo. Ela sabe que está atrasada, a razão diz o quê? Você está atrasado, precisa correr para o trabalho. Mas a consciência diz assim: você pode ajudar e você precisa ajudar. E muitas vezes tem pessoas que decidem parar e mesmo chegar atrasado para ajudar alguém. Então há momentos em que a nossa consciência entra em choque com a própria razão. Deus fala conosco através da consciência. E quando nós ignoramos a consciência, Paulo chama isso de calcitar a consciência, ou recalcitar a consciência, que é quando você ouve a voz de Deus falando a você e você ignora, e aos poucos aquela voz pode ir ficando cada vez mais fraca. Aliás, lá no livro de Isaías, tem um texto que eu acho interessante, que o profeta Isaías diz assim: então você ouvirá uma voz por trás de você, dizendo o que mesmo? Este é o caminho, andai por ele. Que voz é essa? Quantos já ouviram essa voz aí? Audível. Opa, alguém está me falando? Quantos já? Eu nunca ouvi. Mas a consciência humana, Deus através da nossa consciência, fala sim ao nosso coração. Ele se revela através da consciência. Agora um ponto interessante que a gente precisa pensar é que isso tudo que eu estou falando para vocês chama-se revelação geral. Ela está disponível para todo ser humano. Mas há um outro tipo de revelação.
que é a revelação especial. A revelação especial entra em um momento onde a revelação geral é limitada. Principalmente após o pecado, a natureza já não é mais a mesma após o pecado. Os seres criados já não são mais o mesmo após o pecado. Então, a revelação geral tem suas limitações. Aqui entra a revelação especial. A revelação especial, óbvio, o próprio nome já diz, é especial, é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então, a Bíblia que você tem na mão é uma revelação do próprio Deus, é a palavra de Deus nas suas mãos. Quando você abre as escrituras sagradas, Deus fala conosco através das escrituras sagradas. Deus fala conosco através dos textos. É Deus audivelmente falando contigo. Aquela mesma palavra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, está presente nas nossas mãos através do texto sagrado. E sabe qual é o clímax principal da revelação? Jesus Cristo. A revelação tem 3 princípios especiais. Olha isso. Primeiro, ela é seletiva. É claro, significa que ele não fale com um e não fale com outros. Dizer que a revelação é seletiva é dizer que Deus fala contigo de uma forma personalizada. Ele fala com você de uma forma que ele só fala com você. Então, Deus não age de forma igual com todas as pessoas. Porque nós somos diferentes e Deus trata de forma diferente com pessoas diferentes. Eu me lembro, alguns anos atrás, conheci um jovem muito consagrado, rapaz de oração mesmo. E nós estávamos no meio de um evangelismo, chamado evangelismo de Calebes. Aí, naquele momento de comunhão pessoal, ele chegou para mim e falou assim: Ronailson, olha como Deus é maravilhoso. E aí me mostrou uma folha. Eu olhei assim e falei, uma folha. Aí colocou a folha na minha mão. Veja como Deus é maravilhoso. Eu olhei para a folha, olhei para ele, perguntei, você está bem? Quase que eu falo no Deus. Você está bem? Não, veja, Deus é maravilhoso. E fiquei olhando para a folha e ele disse assim, olha como Deus criou a folha com uma estrutura sensacional, parece que no meio dela tem galinhos, ele usou a expressão galinhos, que sustenta a folha para que ela fique abertinha e tal. Falei, que viagem é essa, irmão? Mas a sensibilidade dele me comoveu bastante, porque eu olho para a folha, qual é a única coisa que eu vejo? Uma folha. Ele viu a grandiosidade de Deus, a maravilha de Deus, e eu pensei, eu não estou nesse nível de relacionamento e santidade, não estou. Eu ainda olho para a folha e a única coisa que eu vejo é uma folha. Mas Deus age. Tem pessoas que para ouvir Deus precisa ser mais incisivo. Tem pessoas que ouvem Deus através de uma folha, a brisa, o sol radiante. Para outros, Deus precisa ser mais incisivo, falar de forma mais enérgica, para poder ouvir Deus falar. Então, a revelação é seletiva no sentido de que Deus tem um método especial, específico para falar com você. E eu acho isso sensacional, porque significa que você é único. Ele fala contigo de forma única. Mas não só isso, a revelação também é o que mesmo? É redentiva. Então, há um propósito para Deus se revelar a nós. Qual é o propósito? Ele se revela a nós, porque o desejo dele é nos salvar, trazer redenção, salvar você. O propósito da revelação, e eu estou falando agora da Bíblia, não é simplesmente sanar as dúvidas humanas, é salvar. É por isso, por exemplo, que a Bíblia começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não se preocupa com os questionamentos. E quem é Deus? De onde veio Deus? Quem criou Deus? Do que Deus é feito?
Ela não se preocupa com isso, porque não é o propósito das Sagradas Escrituras explicar isso. Ela parte do pressuposto de que existe um Deus que criou todas as coisas, que veio a este mundo e o seu propósito é nos salvar. A revelação de Deus tem um propósito especial: redenção, salvar a gente. E em terceiro lugar, a revelação é acomodativa. O que isso significa, pastor Ronailson? Significa que a revelação, ela se acomoda de forma com que a gente compreenda ela. Vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que Deus falou com o ser humano, que linguagem ele usou? A linguagem humana. Deus falou através da linguagem humana. A revelação se acomoda a um estilo onde eu e você compreendamos. Acomodativo. E sabe qual é o ápice disso tudo? Jesus Cristo é o ápice disso tudo. O apóstolo Paulo tem um texto extraordinário em Filipenses capítulo 2, quando ele diz assim, ele diz que Jesus se esvazia, se torna conhecido em figura humana, ele se humilha e se torna como um de nós. Então ele está aqui, só em nível de ilustração, aqui está Jesus, aí ele se esvazia, se humilha até se tornar como um de nós. Ele se acomoda à realidade humana. E a fala de Jesus é interessante, porque ele diz, inclusive, para os seus discípulos o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio para ser a autorrevelação de Deus. A maior revelação de Deus é Cristo Jesus. Então nós temos duas, aqui nesse detalhe, duas revelações especiais. A Bíblia é uma revelação especial. Qual é a outra revelação especial? Jesus Cristo. Ele é a autorrevelação do Pai. Nos tempos de João, ao escrever o Evangelho de João, o momento não era tão propício. Aliás, era um momento muito difícil. João escreveu em um momento de muita heresia, onde a própria palavra de Deus era questionada. Uma das linhas na época de Cristo era o agnosticismo. Então, para a linha agnóstica naquela época, eles não acreditavam na encarnação de Jesus. Eles não acreditavam que o Deus infinito encarnou em um ser humano finito. Isso não entrava na mente deles. Outro ponto interessante é que eles não acreditavam, aliás, eles acreditavam que o Messias, o Cristo, entra no corpo de Jesus no momento do batismo. E antes de Jesus morrer na cruz, o que o Cristo faz? Cristo sai de Jesus. Então, quem morre na cruz não é o Deus, é o humano. Essa era uma das grandes teorias da época de João. Então, quando João escreve o Evangelho de João, ele está combatendo alguns dessas heresias da época. Portanto, o Evangelho de João, e aqui é uma opinião pessoal, é um dos evangelhos mais bonitos entre os sinóticos. Porque João fala do poder de Cristo, João fala desse lado divino de Jesus, apresentando Jesus não apenas como um ser humano, mas como sendo o Logos. E esse foi o texto que nós começamos lendo, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era quem? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que princípio é este? João nos remete ao Gênesis capítulo 1, que eu já citei a vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João fala do verbo no princípio, ele está nos trazendo de volta a Gênesis capítulo 1. Ele está dizendo, naquele momento, no princípio, a palavra que fez tudo existir, ela estava com Deus, esta palavra era o próprio Deus. E no capítulo 1 de João, ele vai dizer assim, e o verbo se fez o que mesmo? Carne.
Qual é a palavra que João utiliza aqui? É a palavra logos. Agora, sabe o que é mais interessante? É que João utiliza a palavra logos, logos é no grego, em um sentido técnico. Como assim, pastor Ronailson? O que seria o logos no sentido técnico? É o mesmo sentido daqueles intelectuais que eu citei no início. O logos como sendo uma inteligência suprema que deu origem a todas as coisas, de onde todas as coisas existem e subsistem. Aqui João utiliza exatamente nesse mesmo princípio, ou nesse mesmo estilo, porque ele sabia das heresias de sua época. Só que, quando ele trata o logos dessa forma, ele não fala do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista cristão. Ele diz que o logos não é uma inteligência impessoal, mas ele é uma pessoa que encarnou, e ele coloca o logos como sendo essa pessoa o próprio Cristo. Ele utiliza um sentido técnico da palavra para descrever a revelação suprema de Deus, que é Jesus. Isso é muito especial, porque se você ler o Evangelho de João, todo o Evangelho de João, é um dos evangelhos que eu mais leio, o Evangelho de João. Aqui João descreve alguns milagres de Jesus. E o mais interessante é que ele não descreve muitos milagres, até poucos, por sinal. Mas a grande maioria dos milagres que João descreve no seu evangelho, ele busca apresentar a palavra como algo poderoso. Por exemplo, quando Jesus fez milagres, em alguns momentos ele tocava, lembra do leproso? Ele toca no leproso. Em outros momentos, por exemplo, ele faz uma espécie de lodo, coloca no olho, aí cura. No Evangelho de João, os milagres que João apresenta, ele não usa absolutamente nada a não ser a sua palavra. Por exemplo, em Caná da Galileia, lembra do milagre de Caná? Quando ele está num casamento, o que acontece em Caná? O vinho acaba. A mãe de Jesus diz aos homens que estavam lá: fazei tudo o que ele vos disser. E eles fazem o que Jesus diz. E o que acontece? A água se torna em vinho. Por que a água se torna em vinho? Porque as palavras de Jesus têm poder. Ainda em Caná da Galileia, Jesus se depara com um oficial que chega para Jesus e clama a Jesus que Jesus cure o filho e tal. E a princípio, se você ler o texto, Jesus fica meio relutante. A impressão é que ele não quer ir curar o filho do oficial. E Jesus diz a ele o seguinte: vai, porque o teu filho já está curado. E olha o que diz o texto lá de João 4,50. O homem creu no que mesmo? No que mesmo, queridos? Na palavra de Jesus, e partiu. O texto vai dizer que o que aconteceu com o filho dele foi curado. E Jesus não precisou estar presente, Jesus não precisou tocar nele, ele simplesmente falou e a cura aconteceu. Por que motivo? Porque as palavras de Jesus têm poder. Em Jerusalém, Jesus se depara com um paralítico. E ali, Jesus pergunta assim: tu quer ser curado? Ao paralítico: claro que quero ser curado. E Jesus simplesmente diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que aconteceu com este homem? Foi curado, porque as palavras de Jesus têm... Eu estou citando para vocês apenas milagres no Evangelho de João. As palavras de Jesus têm poder. E um dos milagres mais extraordinários que eu acho sobre Jesus: Lázaro. Se um dia, aqui é só
a nível de curiosidade. Se um dia Jesus aparecesse para mim e dissesse assim: faça um pedido que eu vou realizar. Meu pedido seria: eu quero testemunhar, eu quero presenciar o milagre da ressurreição de Lázaro. Porque para mim é um dos milagres mais extraordinários que Jesus já fez. Ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, seu amigo. E aí ele demorou um pouquinho, aliás, ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E aí ele demorou um pouquinho para ir. E o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Quando ele chega, Lázaro já está morto, aliás, 4 dias de morto. Ele vai até o lugar onde Lázaro estava sepultado, ele ordena que tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, veio aquele cheiro da putrefação do corpo, e ali Jesus diz uma das falas mais extraordinárias do Evangelho de João: Lázaro, vem para fora. E naquele momento, aquele que estava morto, voltou à vida depois de 4 dias, porque as palavras de Jesus têm poder. As palavras de Jesus têm poder. Se você continuar a leitura do Evangelho de João, você vai chegar lá no finalzinho do Evangelho de João. Final do Evangelho. E tem uma cena que eu acho muito bonita no final do Evangelho de João. Jesus está conversando com Pedro. As conversas com Pedro sempre geram profundas reflexões. Então ele conversando com Pedro, aí eles começam a conversar sobre a morte de Pedro. Você já leu essa parte das Escrituras? Jesus está conversando com Pedro sobre a morte de Pedro. Que papo interessantíssimo, não? Já pensou, Jesus? Vamos conversar, Tiago? E aí, vamos falar sobre a sua morte? É mais ou menos isso. O texto no Evangelho de João diz assim, capítulo 21, verso 19: com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Jesus? Então é mais ou menos assim. Vamos conversar um pouquinho, Pedro. Já pensou qual é o tipo de morte que você vai glorificar o meu nome? Ah, Jesus, eu já olhei, já vi as opções, pensei naquela que corta, decapita e tudo. Pensei aí no crucificado e tal. Estou em dúvida, ainda não escolhi. É mais ou menos esse o papo. E aí o texto continua no capítulo 21 e diz que Jesus e Pedro estão caminhando ali e de repente eles avistam um outro discípulo. E o Evangelho de João diz assim: aquele que Jesus amava. Quem era esse discípulo? João. Aí eles estão caminhando, lá na frente está João, e aí Pedro aponta para João e Pedro pergunta para Jesus: e ele? Ou seja, fala para a gente, qual é o tipo de morte dele? E Pedro era sensacional. Tu já falamos sobre a minha morte, agora eu quero saber sobre a morte de João. Fala aí, do que João vai morrer? Como vai ser a morte dele? A resposta de Jesus é sensacional. Olha só o que diz a Bíblia, no capítulo 21, verso 22. Jesus respondendo: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, toma, Pedro distraído. Se eu quiser que João fique vivo até a minha volta, Pedro, isso não é da tua conta. Apenas se preocupe em me seguir. Isso é comigo. Parece um texto simples, né? Mas deixa eu explicar para vocês. A igreja da época lia essa fala de Jesus e criou-se uma crença, um mito, na verdade. Qual era o mito? João não morreria até Jesus voltar. Eles acreditavam que João era o último discípulo que estava vivo, obviamente. O Evangelho de João foi escrito mais de 30 anos depois dos outros evangelhos sinóticos. Então eles acreditavam o seguinte: enquanto João estiver vivo, significa que Jesus ainda virá, e João não morrerá até a volta de Jesus. Baseado nesse texto. E João começou a ficar preocupado com isso, porque todos os outros discípulos haviam morrido, ele era o último,
ele já estava velhinho. E aí então o Espírito do Senhor influencia João para ele escrever este Evangelho. O Evangelho de João, que apresenta que o elo em que liga a igreja a Cristo não era João, mas o elo que liga a igreja a Cristo era a palavra dele. É por isso que o Evangelho de João é um tratado do poder que a palavra de Deus tem. O Evangelho de João é uma tese sobre a importância da palavra de Deus. Eu gosto de dizer que aqui João escreve uma tese doutoral sobre o que significa poder da palavra do Senhor. E ele começa exatamente partindo de um pressuposto filosófico de que há uma entidade suprema que não só criou todas as coisas, mas que mantém todas as coisas. E ele parte do desconhecido para o conhecido. Isso que vocês ouvirão falar, eu conheço. Eu sei quem é. Estive com ele, deitei a cabeça em seu colo, ele encarnou, ele viveu entre a gente, com sua palavra ele fez muitos milagres, transformou muitas vidas. É neste que vocês precisam crer. Então João, ele equipara a palavra escrita com a própria palavra encarnada. Ele está dizendo: a palavra escrita não é mais ou menos importante do que a palavra encarnada. Tão quão importante é a palavra encarnada, também o é a palavra escrita, porque na palavra escrita Deus revela seus planos, sua vontade, seu caráter. Sabe o que é mais interessante? É que muitos de nós baseamos nossa crença, nossa fé, nossa esperança em outras coisas, menos na palavra. Eu quero fazer uma advertência à minha amada igreja, Comunidade 21. Eu vos recomendo este livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não há vida espiritual, queridos irmãos, amigos, sem estudo da palavra. A mesma palavra que lá no princípio criou todas as coisas, o Bará, é a mesma palavra que aqui em João capítulo 1, o Logos, encarna. Sabe o que é isso? Acomodação. É Jesus saindo do seu estado supremo, adoração dos anjos, e vindo à nossa realidade humana para tornar Deus conhecido. E a palavra encarnada ressuscitou e foi ao céu, mas nós temos a palavra escrita para nos conduzir a este mundo, porque ela é o elo que nos liga ao conhecimento de Deus, não só que revela os segredos humanos, mas que nos mostra a solução para os problemas humanos. A palavra encarnada, a palavra escrita, revela não só quem nós somos, mas ela revela a solução para os teus problemas. A palavra encarnada. E quando nós abrimos a Bíblia, nós enxergamos Deus, um Deus que está conosco e que se revela a nós de diversas formas, como eu já falei a vocês. E uma das formas mais bonitas que eu acho da revelação de Deus é como Ele se chama. E veja, Deus não tem só um nome. Eu coloquei aqui apenas alguns dos seus nomes. Apenas alguns. Dos nomes de Deus. Na Bíblia, Ele é o Elohim. O Elohim é o Deus lá do Gênesis 1. Deus que cria. Ele é o El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Ele é o Adonai. O Senhor das nossas vidas. Ele é o Yahweh, o Deus da aliança. Ele é o Jeová Rossenu, Deus Criador. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o Jeová Rafá,
Deus que cura. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Jeová Kades, o Deus que santifica. Ele é o Jeová Eloenu, o nosso Deus. Jeová Eloeká, o teu Deus. O Jeová Eloai, o meu Deus. O Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele é o Jeová Tsevaot, Deus das hortes. Ele é o Jeová Roi, o meu pastor. Ele é o Jeová Elion, Deus Altíssimo. Ele é o Jeová Tsidekenu, nossa justiça. É o Deus que se revela, que mostra o que Ele é para cada um de nós. Talvez você ainda não teve a experiência de ver Deus se revelando a você. O desejo dele nessa manhã é mostrar para você quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Nós só precisamos nos deixar conhecer. Eu queria convidar a Lidiane para cantar o nosso louvor dessa manhã. Concluímos. Que Deus te use, amiga. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que tenho valor e que eu te faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, do engano que vivi. Chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Amém. Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos.
Vamos orar. Deus bendito, Tu és o Deus onipotente. Buscar entender quem Tu és é a maior de todas as ousadias que nós poderíamos ter. Mas a gente vai até onde a Tua revelação permite que a gente vá. Porque é fato que a língua humana, nosso vocabulário, as palavras, não podem descrever a grandiosidade de quem Tu és. Então, nesse momento, onde os argumentos cessam, onde a racionalidade perde o sentido, nós apelamos ao sobrenatural, para que se revele a nós, para que possamos enxergar o Senhor não apenas como alguém que está lá em cima nos observando, mas que desceu, se tornou carne, habitou no nosso meio, teve a experiência de viver aquilo que nós vivemos e entende exatamente quem nós somos e o que passamos. Humildemente, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos agora e pedimos, Pai querido, que o Senhor nos encha de Ti, para que reflitamos quem o Senhor é. Obrigado por tudo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor.